Saudações, o meu nome é Ana Paula Mulungo, estudante do Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique, no curso de Contabilidade e Auditoria, ministrada pelo docente Abílio Muxanga. Eu, juntamente com a minha colega Gionice Simbin, estamos aqui para falarmos da norma 18, imparidade dos ativos, e da norma 28, rédito. Que nesta apresentação iremos abordar os seguintes pontos: o objetivo, o seu âmbito de atuação, a noção da imparidade, como proceder com o cálculo de uma perda por imparidade, os testes de imparidade, o reconhecimento e a mensuração de uma perda por imparidade, as revisões de perdas por imparidade, dúvidas frequentes, e aqui também temos alguns exercícios práticos. Sei que essa norma tem um papel fundamental na contabilidade, pois garante que os ativos não estejam registrados por valores superiores ao que podem recuperar no futuro. O objetivo principal dessa norma é estabelecer os procedimentos que uma entidade aplica para assegurar que os seus ativos estão registrados por uma quantidade superior à quantidade recuperável. O seu âmbito de aplicação é: a norma 18 tem o seu âmbito de aplicação. Esta norma tem o objetivo de estabelecer os procedimentos que uma entidade aplica para assegurar que os seus ativos estejam registrados por uma quantia superior à sua quantia recuperável. Isso quer dizer o quê? Que a imparidade desses ativos acontece quando a quantia estruturada de um ativo na contabilidade é maior do que a quantia recuperável. Esta norma aplica-se a ativos que estão registrados por uma quantia revalorizada. Essa identificação depende dos fundamentos usados para determinar o seu justo valor, que é o valor de mercado. Imparidade dos ativos. A imparidade dos ativos refere-se à redução do valor contabilístico de um ativo porque este tornou-se mais valioso do que a sua capacidade de gerar benefícios econômicos. Isso significa que a imparidade de um ativo acontece quando a quantia estruturada de um ativo na contabilidade é maior do que a sua quantia recuperável. Identificação de um ativo por imparidade. Um ativo está em imparidade quando a sua quantia registrada excede a sua quantia recuperável, onde temos o valor contabilístico e o valor recuperável. O valor contabilístico é superior ao valor recuperável. Como calcular uma perda por imparidade? Temos uma perda por imparidade quando o valor contabilístico do ativo excede o seu valor recuperável. O valor recuperável de um ativo é maior nos seguintes valores: no justo valor, menos os custos para vender, e no valor do uso. O justo valor e o valor de uso. O justo valor é o valor de menos custos para vender, correspondente à diferença entre o preço de mercado do ativo e os custos com alienação. O valor de uso é o valor presente nos fluxos de caixas futuros estimados de que se espera ou surge o uso
contínuo de um ativo ou unidade gerada por caixa da sua alienação no futuro da sua vida útil. Testes de imparidade dos ativos. Os testes de imparidade dos ativos terão de ser efetuados anualmente para determinados ativos ou apenas quando existirem indicações de imparidade para os demais. O teste de imparidade dos ativos, conforme a norma, refere-se à variação das condições em que os ativos são utilizados e gerenciados em um canteiro de obra. O objetivo é garantir que todos os ativos sejam tratados de maneira justa e sem favorecimento, assegurado a segurança e eficiência no trabalho. Aqui temos alguns ativos que obrigatoriamente terão de ser sujeitos a testes anuais de imparidade, que são os ativos tangíveis com a vida útil indefinida, os ativos intangíveis ainda não disponíveis para o uso em curso, neste caso, o transpasse, ou seja, o goodwill adquirido numa concentração de ativos empresariais. Temos também a documentação, as responsabilidades, os treinamentos. Esses pontos garantem que o gerenciamento dos ativos contribua para um ambiente de trabalho seguro e produtivo. Reconhecimento e mensuração de uma perda por imparidade. O reconhecimento e a mensuração de uma perda por imparidade refere-se ao processo de identificar quando um ativo pode ter perdido o seu valor recuperável e como quantificar essa perda. Este ativo reconhecido é somente se o valor recuperável do ativo for inferior ao seu valor líquido contabilístico, e o valor líquido contabilístico tem de ser reduzido ao seu valor recuperável. Após o reconhecimento de uma perda por imparidade de um ativo, o encargo com as amortizações desse ativo deve ser ajustado nos períodos futuros de forma a alocar o valor contabilístico registrado, a menos que o seu valor residual, neste caso, seja sistemático ao longo da restante vida útil do ativo. Para o reconhecimento de perda por imparidade, devemos considerar também alguns pontos que são a identificação de indícios, o teste de recuperabilidade, a mensuração da perda por imparidade e o teste é realizável para determinar se o valor recuperável do ativo é o maior valor entre o uso, neste caso, os fluxos de caixa futuros e os descontos. Na mensuração da perda por imparidade, o cálculo de imparidade acontece se o valor recuperável for menor que o valor contabilístico do ativo, e a perda por imparidade deve ser reconhecida. A diferença entre esses valores é a perda a ser registrada. Devemos também considerar que os procedimentos estejam em conformidade com os requisitos legais e regulatórios
É importante também que a documentação do processo é importante documentar todo o processo para os fins de auditoria e transparência. Meu nome é Joinice Simbina e, tal como a minha colega referiu no início, vou dar continuidade falando das reversões de perdas por imparidade. Na reversão de perdas por imparidade de ativos individuais, essas ocorrem quando há indícios de que uma perda anteriormente reconhecida tenha diminuído ou deixado de existir, indicando que o desempenho do ativo é melhor do que o esperado. Na reversão de perdas por imparidade de unidades geradoras de caixa, estas ocorrem quando há uma alteração nas estimativas utilizadas para determinar o valor recuperável do ativo, desde que a última perda por imparidade tenha sido reconhecida. Essa norma pressupõe proibição do reconhecimento de reversões de perdas por imparidade do goodwill. Isso significa que, se uma perda de imparidade do goodwill for reconhecida, ela não pode ser revertida em períodos futuros, mesmo que as circunstâncias que levaram à perda tenham melhorado. Dúvidas frequentes. Tenho de efetuar testes de imparidade anualmente para todos os ativos? Não. Apenas sou obrigado a efetuar testes de imparidade anuais para goodwill, ativos intangíveis com vida indefinida, ativos intangíveis em curso. Dúvida frequente número 2. Uma perda por imparidade pode ser revertida em anos futuros? Sim, exceto no que refere ao goodwill, uma vez que a reversão do goodwill corresponde ao goodwill gerado internamente. Exercício 1. Tendo em conta os seguintes dados sobre um ativo tangível da empresa, JA Limitada. Quantia recuperável, 1.600.000 meticais. Valor líquido contabilístico, 1.900.000 meticais. Valor realizável, 1.400.000 meticais. Proceda ao teste de imparidade do ativo e registro contabilístico. O teste de imparidade será feito considerando que a quantia registrada desse ativo deve ser superior à quantia recuperável. Temos a quantia registrada de 1.900.000 e a quantia recuperável de 1.600.000. Esse ativo tem como imparidade 300.000 meticais, que é a diferença da quantia registrada e a quantia recuperável. O lançamento fica 6.4 na subconta, 6.4.3 perdas por imparidade de ativos tangíveis no valor de 300.000 meticais. A crédito, a conta 3.9, na subconta 3.9.2, imparidade acumulada de ativos tangíveis no valor de 300.000 meticais. O exercício 2. A empresa JA Limitada pretendia fazer teste de imparidade num dos seus ativos que tinha um valor de uso de 1.200.000 meticais. O seu valor realizável estava em ordem de 800.000 meticais. O valor da aquisição menos as amortizações acumuladas eram de 1.600.000 meticais e, por fim, o ativo tinha excedentes de revalorização na ordem de 240.000 meticais. Pretende-se proceder ao teste de imparidade. A perda por imparidade será de 160.000 meticais, pois
o excedente da perda por imparidade, nesse caso, será de 160 mil meticais. Pois subtraímos a perda por imparidade, que é a diferença da quantia recuperável e a quantia registrada, que deu 400 mil meticais. O lançamento fica excedente de revalorização na conta 561, 240 mil meticais. Na subconta 643, perdas por imparidade, 160 mil meticais. E a crédito na conta 392, imparidade acumulada, no valor de 400 mil meticais. Vamos passar agora a falar da norma 28, que trata dos réditos. A continuação da apresentação terá como estrutura os objetivos da norma, o âmbito, conceitos de mensuração do rédito, critérios de reconhecimento das vendas de bens, critérios de reconhecimento das prestações de serviços, critérios de reconhecimento de juros, royalties e dividendos. E, no fim, as divulgações. Esta norma tem como objetivo estabelecer o tratamento contabilístico de réditos provenientes de alguns tipos de transações e acontecimentos, determinar o momento em que se deve reconhecer. O âmbito desta norma refere-se à aplicação na contabilização do rédito provenientes de transações e acontecimentos seguintes: venda de bens, prestação de serviços e o uso por outros ativos da entidade que produzam juros, royalties e dividendos. O que é um rédito? Rédito é o acontecimento obtido nas atividades ordinárias. Esse rédito deve ser mensurado pelo justo valor da distribuição recebida ou a receber, tomando em consideração a quantia de quaisquer descontos comerciais e descontos de volume concedido pela entidade. Critérios de reconhecimento das vendas de bens. A entidade tenha transferido para o comprador os riscos e vantagens significativos da posse dos bens. Para reconhecer uma venda, assume-se que uma entidade transfere as vantagens significativas para o comprador deste mesmo bem e a quantia do rédito possa ser mensurada com fiabilidade. A mensuração desse rédito deve de ter credibilidade. A entidade não retenha envolvimento num grau usualmente associado com a posse, nem um controle efetivo sobre os bens vendidos. Seja provável que fluam benefícios econômicos associados com a transação. Mais uma vez, meu nome é Ana Paula, dando continuidade à nossa apresentação. Dizer que esta norma trata do reconhecimento do rédito ou rendimento proveniente da venda de bens, de apresentação de serviços e da utilização por terceiros. O critério de reconhecimento das prestações de serviços acontece quando o desfecho da operação de apresentação de serviços puder ser estimado com fiabilidade. O desfecho pode ser estimado com fiabilidade quando a quantia do rédito puder ser mensurado com fiabilidade e se for provável que os benefícios esperados associados à transação. Neste caso,
O rédito só é reconhecido até o limite dos custos incorridos e recuperáveis, ou seja, nenhum lucro é reconhecido, apenas que cobre os custos. Se a recuperação dos custos não for provável, nenhum rédito é reconhecido. Os custos ocorridos devem ser reconhecidos como gastos. Temos também alguns critérios de reconhecimento de juros, royalties e dividendos. Se for provável que os benefícios esperados associados a transações fluem para a entidade e o valor do rédito possa ser mensurado com fiabilidade, os juros são reconhecidos tendo em conta a taxa de juros efetivas do ativo numa base de proporção temporal. Os royalties são reconhecidos de acordo com a especialização e atendendo a substâncias. Os dividendos são dividendos os reconhecidos no momento em que o direito dos acionistas a recebê-los é estabelecido. Com a compensação de recebidos pelo uso do dinheiro emprestado ou de contas a receber, usamos alguns critérios que foram aqui mencionados. Eu vou tentar explicar cada um deles. Os juros são reconhecidos usando o método dos juros efetivos, proporcional ao tempo decorrido e ao montante em dívida. Ou seja, o rédito com juros é registrado ao longo do tempo, à medida que o dinheiro trabalha, não apenas quando o pagamento é recebido. O que são royalties? Os royalties são reconhecidos como base no regime do acordo ou de forma sistemática, de acordo com o contrato. Para ser mais específica, isso significa que se o contrato diz que a empresa recebe 5% sobre as vendas do licenciado, o rédito será reconhecido à medida em que as vendas for a decorrer. Exemplo prático: se uma empresa licencia uma música e o contrato estipulado é de 100 meticais por cada utilização e houve 1000 utilizações no mês, a empresa reconhece as 100 nesse período. Dividendos. O que são os dividendos? Os dividendos são as distribuições de lucros feitos por uma empresa, a entidade que possui ações ou acionistas. No critério de reconhecimento, os dividendos são reconhecidos quando o direito de receber o pagamento for estabelecido. Isso normalmente acontece quando a Assembleia Geral da empresa declara os dividendos. Temos um exemplo prático: se no dia 30 de abril uma empresa em que investia aprova dividendos a pagar em maio, o rédito é reconhecido em abril, porque é aí que se cria o direito legal de receber. Divulgações. Uma entidade deve divulgar as políticas adotadas para o reconhecimento do rédito, incluindo os métodos adoptados para determinar a fase de acabamento de transações, que envolve a apresentação de serviços, a quantia a cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período, incluindo rédito proveniente de vendas, prestações de serviços, juros, royalties e dividendos. A empresa deve divulgar informações claras e completas para ajudar os utilizadores das demonstrações financeiras a compreender. Nos montantes do rédito por categoria, a empresa deve apresentar separadamente o rédito proveniente de venda,
de bens, de prestação de serviços, de juros, de royalties e dividendos. Isto permite perceber de onde vem o rendimento principal da empresa. Temos também alguns métodos de determinação do rede de serviços. Ao descrevermos os métodos usados para determinar o grau de acabamento por percentagem, custos incorridos ou tempo, é importante sabermos como a empresa calcula o progresso dos contratos. Ao divulgar os montantes, as razões e os ajustes ou revisões, se houver, devemos ter em conta o ajuste do rédito, que é do período anterior, às revisões de rédito, que é o reconhecimento anterior. A empresa também deve divulgar os valores as causas e os efeitos. Contabilisticamente, a empresa deve descrever as políticas contabilísticas aplicando ao reconhecimento do rédito. Isto mostra como a empresa decide e como reconhece cada tipo de rendimento. Em forma de conclusão, dizer que as divulgações da norma são essenciais para assegurar que os utilizadores das demonstrações financeiras compreendem a origem, o momento e os critérios diretos da empresa. Feito isto, damos por encerrada a nossa apresentação. Obrigada pela atenção dispensada.